Estamos de volta para o último debate da semana de 2023, desta feita com António Trindade, Miguel Sousa e Ricardo Vieira, que se juntam para, desta feita, fazermos um balanço do ano com factos e figuras que são marcantes, incontornáveis, diria mesmo, mas abrir este espaço de debate. A tal frase, por vezes premonitória, e que é suscetível de comentário. Miguel de Sousa, comece por si. Boa tarde. Boa tarde, fui o primeiro a chegar, portanto. Um gesto. Ninguém precisa de saber isso, mas enfim. Muito bem. A frase tirei do Diário de Notícias de ontem, se não me engano. Sim, do balanço do ano. Portanto, em que houve um balanço do ano e eu fui buscá-la, portanto, não é desta semana, é do ano, e é do Luís Marques Mendes. Vou tirar uma frase dele, diz também tanta coisa o ano todo que se não conseguirmos arranjar uma frase é uma chatice. Mas a frase que o Diário de Notícias, portanto, repescou foi: o sistema fiscal é importante para aprofundar a autonomia da Madeira. Ora, isto é uma coisa... Isso foi uma frase dita numa entrevista ao Diário. Isto é uma evidência, mas dita por ele tem algum significado maior. E isso parece-me sendo um tema que eu particularmente me tenho empenhado muito, e vendo pessoas com notoriedade e com peso de influência na opinião pública, parece-me que não só o Diário fez muito bem em retirar esta frase para lhe dar algum destaque, como também eu próprio já agora repeti-lhe aqui, porque parece-me fundamental que isso aconteça, e tendo o Luís Marques Mendes e muitos mais, que entretanto, aliás, podíamos ter ido buscar ao Ministro das Finanças, que por ele havia negociação sobre isso. Portanto, é gente importante a concorrer para que aconteça algo que eu acho que devia de ser rápido e que vai mudar muito a vida da Madeira. Ricardo Vieira, uma frase também para o seu comentário. Vou escolher uma frase fora do âmbito político. Fora de formato. Fora do formato, fora do âmbito político, mas uma frase que diz muito, e vou explicar até porquê. A frase é do Bispo do Funchal e fala em regressar constantemente ao menino do presépio. Esta frase tem um especial sentido este ano, em que faz 800 anos, Francisco de Assis realizou o primeiro presépio do mundo. E tem um especial sentido também aqui na Madeira, onde as famílias madeirenses têm o hábito de fazer presépios em casa, na ideia de que o menino também nasce dentro das casas das pessoas. Uma ideia muito franciscana, uma ideia muito de Francisco de Assis, e é uma ideia apropriada para que o menino de facto regresse constantemente às casas madeirenses. Fazeremos por isso. António Trindade já nos deixou aqui uma frase interessante num livro que agradecemos, porque foi entregue também Miguel de Sousa e o Ricardo Vieira. O sucesso está nos detalhes, mas há outros detalhes que com certeza motivaram a sua atenção. Enfim, deixem-me, e pegando também no Diário de Notícias de hoje, mas pegando numa frase do Papa Francisco, diz: parem, irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota. E esta vem efetivamente em contraciclo com todo o ambiente que se vai sentir, nomeadamente aquilo que é passado pela comunicação social, que é efetivamente ganhador quem destrói mais. E sente-se, e esta mensagem que é passada subliminarmente, onde vamos vendo as notícias da imprensa, onde houve mais derrota aqui, mais derrota ali, mas sempre baseada na destruição. Eu julgo que esta frase do Papa Francisco é tremendamente importante, dizendo que a guerra é sempre uma derrota. Essa juntaria uma que fica também para este ano, em que o Papa visitou Portugal, na Jornada Mundial da Juventude, e em que ecoou em vários palcos essa célebre frase, que não sendo originalmente de Papa Francisco, mas foi também dita por João Paulo II: não tenhas medo, é
num momento, neste contexto agressivo, em que de facto enfatizamos por vezes os mais violentos e não os menos cordados, e não os mais cordados, não ter medo de facto é um tónico Eu para. não sei se sentiram ontem a série de notícias sobre os F-16, a possibilidade dos F-16, o aumento do número de F-16 que já estariam efetivamente a voar na Ucrânia, e as grandes referências eram sobre o seu poder destruidor, era sobre a sua capacidade de dia, de noite, já às escuras, seja de qualquer forma, da forma que for, efetivamente, gerar uma capacidade destruidora. Não está em causa, evidente, os princípios e o que é que justificou esta situação, mas é realmente grave e é importante sentir-se de um Papa vir dizer que a guerra, não há vitórias numa guerra. Já que Mas estamos neste. eu também, já agora, a propósito deste tema, que é um tema que obviamente toca a todos e ninguém gosta da guerra, ninguém gosta da guerra. Mas há uma frase de um homem muito esquerda, Bertolt Brecht, que dizia uma coisa que eu acho que se aplica aqui um bocadinho nesta matéria. Toda a gente fala da violência das águas, mas poucos falam das margens que as estreitam. E porque a violência resulta das margens que as estreitam. E muitas vezes a guerra tem uma causa. E a causa é preciso também acudir. É preciso também olhar para ela. O acontecimento da destruição, daquilo que se está a passar no Médio Oriente, na Ucrânia, é dramático. Entra-nos todos os dias pela casa dentro, mas não nos podes fazer esquecer o que é que levou àquilo. E isso há uma responsabilidade e essa responsabilidade tem que ser apurada. Já que estamos neste clima, podemos começar do global para o local e destacarmos então, em primeiro lugar, o facto e a personalidade internacional do ano. Miguel de Sousa, o que é que a este nível poderá acrescentar para além daquilo que tem sido uma constante nos rankings de jornais e de agências, que é destacar a guerra desta feita como uma mudança de palco, que é, em vez da Ucrânia estar centrada no Médio Oriente. Eu, sinceramente, Ricardo, eu quando me preparei para hoje, que não é habitual, mas já que era para ir buscar factos e frases e personalidades, fiz um bocadinho de reflexão e não escrevi aqui nada nem sobre guerra, nem sobre factos mundiais. Não, sinceramente, estão todos muito distantes, eu percebo-os, eu acompanho-os, mas não são a minha preocupação. A minha preocupação está muito mais próxima, está aqui, é imediata e é com essa que eu dialogo e tento, digamos que influenciar. Portanto, estou noutro. Portanto, passa o internacional. Passa o internacional, ainda que é evidente que uma notícia portuguesa lá fora também é internacional, Claro. e ter um primeiro-ministro suspeito de crimes no exercício das suas funções, como ainda ontem vinham nos jornais espanhóis, é uma notícia internacional. Até Só porque que há é um propósito sobre Portugal. Exato. Só que é sobre Portugal, não, ainda assim, é sobre um português. Eu até nem trago isso, nem para facto, nem para personalidade, porque vindo do Partido Socialista já não me estranha. Portanto, é algo que é recorrente, portanto, tem alguma tradição e, portanto, não me parece que eu deva estar aqui a salientar. Não, mas facto, ganha um caráter internacional. As coisas são como são. Exato. Não. E eu, a mim, como facto de 2023, a mim, portanto, chamou-me muito mais a atenção o saneamento dos 3 deputados do PSD à Assembleia da República. Tínhamos 3 deputados, sanearam-nos os 3. Tiraram os 3, disseram que era para rejuvenescer, puseram 3 mais velhos como candidatos. Portanto, rejuvenescer com mais velhos é assim uma coisa um pouco estranha, mas é o que é facto é que... Exceção feita a nós comunicadores. A mim não pediram para rejuvenescer nada. Exatamente. O outro facto do ano, para mim, é uma coligação insuficiente. O PSD e o CDS fizeram uma coligação que, no fundo, se verificou insuficiente. Portanto, fazer uma coligação para depois ela não chegar
ao objetivo que é pretendido é um fracasso. Portanto, é um fracasso da coligação. Devia ter tido melhor sucesso, ainda que eu não perceba como é que uma coligação que vence em todos os concelhos da região e em 52 das 54 freguesias não tem maioria absoluta. É por um. Mas, de qualquer forma, isto tem alguma coisa de... A outra é as fraquezas do nosso Presidente da República, embrulhada que ele se meteu. Uma pessoa que, em princípio, devia estar fora destas questões todas. Se nós fôssemos para cartear em alguém, era no Presidente da República, e nem nisso pensamos que hoje podemos ter a confiança que devíamos ter. De resto, o outro facto é o PS a nível nacional ter um líder fraco. Quer dizer, se nós olharmos à história do Partido Socialista, eu acho que o Partido Socialista mingou, é mingou que se diz, mingou na liderança. Quer dizer, teve sempre pessoas que se destacaram, que eram inquestionáveis, que eram oradores brilhantes. Portanto, desceu ao nível do PSD. Este não tem nível nenhum. Então, se calhar, por quem anda na oposição, quem anda na oposição é porque não tem quem o povo gosta, não tem as pessoas qualificadas. Tem pessoas que não são as melhores. Se fossem as melhores, em princípio, mas Miguel os Sousa, portugueses... o PS ainda está na frente das sondagens. Quem? O PS continua na frente das Mas sondagens. num país onde é tudo mau, algum mal tem que estar à frente. Quer dizer, não deixemos-nos dessas coisas, não é? Um fator positivo aqui tem que ser, professor. Isto era como na escola. Não. São dois fatores positivos. Um é o PIB ter chegado a 6 mil milhões de euros. Ora, o nosso PIB ter chegado a 6 mil milhões de euros, isto quer dizer que a nossa economia tem um contributo para a sociedade bastante importante. Isto não quer dizer que as pessoas sejam ricas, isto não quer dizer que as pessoas ganhem bem, isto não quer dizer nada disso. Agora quer dizer que já temos uma produção que vai tomando algum significado. E por fim, no fundo, são as duas pessoas do ano. Para mim, são as duas pessoas do ano a nível regional, e que é o Pedro Ramos e o Jorge Carvalho. E isto é simples porque está certo. Mas se há aqui que nós não temos os problemas do Serviço Nacional de Saúde, como no continente, não sei se abrem a televisão, se abrirem a televisão choram, se não choram fecham a televisão, porque é muito grave o que está a passar em Portugal. E não se passa na Madeira, e tem que ter responsáveis, porque da mesma maneira que há responsáveis quando acontece, também há responsáveis quando não acontece. E a outra é as escolas. As nossas escolas estiveram sempre abertas. Os meus netos foram sempre à escola. Tiveram sempre professor. Não tiveram nenhum problema na sua assiduidade por causa da escola em si e do sistema. E os dois responsáveis por essas duas áreas, para mim, estão de parabéns, porque é um garante de que as coisas vão continuar bem, e quando continuam bem nestes aspectos, é sinal que nos outros também vão. O meu graçagem é que pensava que iria distinguir Pedro Ramos pela bronca informática no Cesarano, mas não foi isso. Não, são assaltos, não mesmo que ser assaltado na rua. É verdade. Ninguém está elogiado, nem é louvado por ter sido assaltado na rua. Se deixar assaltar. Depende da perspectiva. Ricardo Vera, quais são as suas figuras, desde as regionais às internacionais deste ano e factos? Eu das regionais, ou melhor, vamos começar pelas internacionais. Por acaso até uma figura nacional. Com todas as suas dificuldades, porque é um cargo com imensas dificuldades, com poucos poderes, eu vou destacar o António Guterres. E porquê que eu vou destacar o António Guterres? Como provavelmente muitas pessoas sabem, as Nações Unidas, e em especial o Secretário-Geral, têm competências muito limitadas. Nós não temos uma autoridade internacional
nós não temos formas de castigar os países que incumprem com as regras de direito humanitário ou de direito internacional, mas ao secretário-geral cabe uma função, eu diria, de persuasão, de influência e de diplomática. Eu acho que essas duas funções o engenheiro António Guterres cumpriu. O que aconteceu com os corredores na Ucrânia? O que aconteceu com os corredores humanitários agora no Médio Oriente? O que tem vindo a acontecer, e em especial no Dubai, com a questão do clima, são contributos importantíssimos que o engenheiro António Guterres deixou ao mundo. Assim, embora sobre ele também recaia, obviamente, alguma carga negativa, sempre que as suas posições são um bocadinho mais polémicas. E algumas foram. Algumas até não têm o meu acordo. Mas tenho que reconhecer que ele fez um papel que foi importante neste mundo instável, inseguro em que nós estamos a viver. Em termos nacionais, há várias personalidades, mas eu vou destacar uma delas, que é o atual cardeal Américo Aguiar. Porquê? Porque foi o responsável pelas Jornadas Mundiais de Juventude, que para mim foi o acontecimento nacional mais positivo que tivemos durante o ano. Contra ventos e marés, contra muita política que se meteu a meio, contra os gastos e as coisas e tal, afinal está-se a chegar ao fim do ano, já com contas apresentadas e com um sucesso manifesto em termos internacionais, em termos do país, que é louvável, e a capacidade do então Bispo Américo tem que ser reconhecida. Julgo que é uma figura nacional que merece o nosso reconhecimento. Em termos regionais, a figura que eu acho que tem que ser destacada, na minha opinião, é a do Miguel Albuquerque. Porque, ao contrário do que foi aqui dito, não é fácil, durante estes anos todos, o mesmo partido, a mesma corrente política, ganhar as eleições. E mais, o Dr. Miguel Albuquerque, com todas as suas debilidades, provavelmente cada um de nós terá a sua opinião sobre elas, tem uma capacidade invejável de conseguir arranjar soluções que garantam, digamos, uma certa estabilidade governativa. Eu não sou muito simpático à ideia do acordo com o PAN, mas tenho que reconhecer que foi uma solução, e foi uma solução que resultou das eleições, porque não havia alternativa. O poder é Porque todo não havia. custo. É porque não havia alternativa, a verdade é esta. Qual seria a outra alternativa? Governar em minoria? Era difícil para aquilo que o Dr. Miguel Albuquerque acostumou na gestão das coisas, e portanto tenho que reconhecer que ele teve aqui um papel importantíssimo, quer pelo resultado eleitoral que teve, ele foi o vencedor das eleições, é indiscutível, e depois pela forma como ele resolveu a questão. Podemos não estar muito de acordo, mas acho que é uma figura que marca o ano nessa matéria. Mesmo estando refém de uma frasezinha infeliz. E veremos. O próximo ano, aliás, tem sinais de instabilidade não só a níveis internacionais, mas também a nível nacional e a nível regional, que podem complicar estas visões que estamos a ter. Mas, apesar disso, tenho que reconhecer que teve ali uma visão prática, utilitária, chamamos assim. O aspecto mais negativo a nível nacional, na minha opinião, foi a demissão do Primeiro-Ministro e a causa dessa demissão. Isso, sem dúvida, abalou a estabilidade governativa nacional e trouxe ao de cima outra vez aquilo que há de pior nos políticos e no desempenho político. Isso é mau, não é só mau para o Partido Socialista, é mau para os políticos em geral. E favorece alguns radicalismos. Sobretudo para aqueles que poderiam chegar à política e não vão chegar porque não se querem meter inseridos. Pois, muita gente foge hoje da política. Aliás, isso parece-me que é visível. Em relação ao facto negativo a nível nacional, eu diria que é este espetáculo que se está a assistir nos partidos da oposição. Em especial no Partido Socialista, onde não há entendimento. É difícil encontrar uma alternativa credível nos próximos tempos no espaço regional, e isso não é bom para a Madeira. A Madeira precisa, de facto, de ter um governo, sem dúvida, mas também uma oposição credível e forte. Até porque os próximos anos vão exigir muito capacidade de diálogo diplomático, e isso era importante ter os dois maiores partidos. A eleição de Paulo Cafofo não atenuou essas divergências? Eu acho que por enquanto não se tem visto isso, pelo contrário. E é por Quando isso o que eu acho PSD teve melhor oposição, foi quando o PSD foi mais forte. se calhar está uma coisa relacionada com a outra, não digo que não. Já vamos ouvir o que é que pensa desse assunto o António Trindade. Também lhe peço. Em primeiro lugar, houve aqui uma coincidência
da escolha das personalidades. É normal. O Ricardo Vieira e eu, em primeiro lugar, eu tinha, evidentemente, como duas grandes referências internacionais, efetivamente, o António Guterres, e os argumentos apresentados agora pelo Ricardo Vieira são suficientemente elucidativos sobre isso. Há uma outra pessoa, há uma outra entidade que, em termos internacionais, foi também particularmente importante, foi o Presidente dos Estados Unidos, o Presidente Joe Biden. Eu julgo que nós não temos, no momento presente, não assistimos a uma guerra à escala universal. A manutenção dos conflitos de base regional devem-se efetivamente ao comportamento de uma presidência dos Estados Unidos que soube manter esta relação de proximidade, por um lado, com Israel, mas mantendo, por outro lado, aqui um ambiente de paridades que não é, digamos, que não seria necessariamente a mesma se tivéssemos Trump na presidência dos Estados Unidos, e esta visão julgo que tem permitido o não escalar a outro nível os conflitos sangrentos, os conflitos mortíferos, mas que ainda se mantêm à escala regional, se quisermos. O outro, à escala nacional, se quisermos. Evidente, em termos nacionais, é o António Costa, invariavelmente, não só, evidente, um trabalho todos que muita gente criticou, mas em relação aos resultados, nomeadamente na área da economia, teve os resultados positivos que teve, mas eu chamaria aqui, sobretudo, e considerava a personalidade do ano pela dignidade com que se demitiu. Eu julgo que foi uma demissão digna, que teve a ver, evidentemente, com os comportamentos que, em termos externos, lhe aconteciam e em relação ao qual ele teve esta saída, que eu acho que foi, efetivamente, uma saída digna. Em termos regionais, estou com o Ricardo Vieira, é o Miguel Albuquerque. Quem ganhou as eleições em termos regionais foi o PSD, com todas as vicissitudes que entretanto aconteceram, e eu julgo que essa discussão de vicissitudes poderemos discuti-las durante este programa, mas não há dúvida nenhuma que o Miguel Albuquerque conseguiu que o PSD fosse o partido que ganhou as eleições regionais. Aproveito a oportunidade também para lhe dizer que os seus colegas do Jornal da Madeira, ao elegerem a Mónica Freitas como personalidade regional do ano, julgo que cometeram aqui uma gafe efetivamente muito grande. Porque não se pode estar a pensar eleger a personalidade do ano quem efetivamente foi a entidade mais passiva. Não passou por ela qualquer decisão, digamos, em termos de construção de uma maioria. Não passou por ela a construção da maioria. Ela esteve simplesmente o facto de passivamente concordar com a construção de uma maioria. Por isso, digamos, diria que quem ganhou foi o PSD, quem ganhou foi Miguel Albuquerque, evidentemente tem de ir buscar parcerias que, quanto a mim, podem ser relativamente efêmeras, mas para isso vale a pena o tempo que nos resta, efetivamente, discutirmos também sobre essa matéria. Claro. A este propósito de factos e figuras, hoje o Diário publicou, hoje, sexta-feira, publicou os factos que foram a votos. Atenção, esta é uma democracia, em 28 pessoas há escolhas díspares. Também tem a Comissão Nacional de Eleições, ou não? Não, aqui Não há. tudo o que é empate é dispensado. Amanhã serão publicadas as figuras, veremos se há coincidências ou não. Já estou vendo que... Mas provavelmente há algumas diferenças de percepção em relação à escolha, mas poderá haver até escolhas semelhantes com aquelas que aqui foram apontadas pelos três em relação a figuras nacionais, internacionais e regionais. Como é óbvio, há várias figuras que foram escolhidas, mas que pode ler amanhã, não me vou adiantar esse nível até para poupar a eventuais reparos. Mas vamos então discutir, porque não há, como era previsível, sobre os mesmos factos, unanimismos, o que é saudável.
sobretudo nesta matéria do PSD. O Miguel Sousa começou por dizer que a coligação foi insuficiente e Facto, facto. é um facto. Então vamos a falar de O facto. que retira da equação o brilhantismo apontado por Ricardo Vieira e António Trindade em relação a Miguel Albuquerque. Mas eu não tenho dúvidas que o Dr. Miguel Albuquerque, ao ganhar e ao ser presidente do governo, é porque tem mérito e teve vitória para isso. Não, Mas está disse fora de que, questão. disse que Está não fora de questão. Agora, governaria. a coligação. Eu acho que o PSD sozinho tinha tido maioria absoluta. Em coligação, Sempre seria. não tem. Mas isto é a minha opinião. Não sempre foi, antes das eleições, está no Diário de Notícias, Exatamente. nas minhas crónicas mensais, que eu achava que o PSD devia de concorrer sozinho. Agora, o Dr. Miguel Albuquerque é o presidente do governo por alguma razão. Não é? Portanto, não tenho dúvidas, ainda que tenha dito a tal frase que se calhar podia ter sido contida e não ter criado uma dificuldade. Agora, não há dúvida que é, neste momento, o líder da vida política da Madeira, com as coligações que tem e com as parcerias ou os apoios que tem, e depois isso é uma opinião Com uma outra de nota. cada um, é uma opinião de cada um perceber se isso Com uma outra se nota, justifica. Miguel Albuquerque tem vindo, pelo menos tem visto o PSD perder em cada eleição regional eleitorada. A coligação foi um fracasso, que os dois partidos concorreram separados 4 anos antes e tiveram maioria absoluta, os dois somados. Quando se juntaram, já não tiveram maioria absoluta. Portanto, isto é um fracasso. Isto não foi um sucesso. Não juntaram-se e tiveram menos. Ora, isto não é sinal que alguma coisa Não bate certo. não Dando bateu um salto quer nas dizer. nossas reflexões e ainda a propósito disto. Primeiro, é preciso relembrar que o sistema eleitoral da Madeira mudou por virtude de um acórdão do Tribunal Constitucional. Nós passamos a ter um círculo único. Podíamos ter tido círculos concelhios e um círculo único reparador. Não fizemos assim, optamos por ter um círculo único em todo o espaço da região. O Tribunal Essa Constitucional entrou quando foi obrigatório no Português e no Porto Santo ter Haver dois dois- deputados, pelo dois- menos. Não dois- podiam haver círculos só com Só com um deputado. deputado. Passou a E haver dois. depois começou Esta história deste sistema é uma ideia do Presidente da República, do Jorge Sampaio. mas E também convenceu Alberto João Jardim e Jaime Ramos a isso e lá foram. Só que tiveram tanta sorte, desculpa, já me calo, terão tanta capacidade que nas primeiras eleições, já com este sistema, o PSD teve maioria absoluta e pareceu que afinal o sistema eleitoral não trazia alterações, afinal trouxe. Vitória em todos os concelhos, em 52 das 54 freguesias e nem dá maioria absoluta. Porque todos os votos contam. podia até haver uma freguesia onde o PSD perdesse e que tivesse muito menos deputados, bastava, por exemplo, ser uma das freguesias grandes. Isto é coisa dos concelhos e as freguesias têm pouco significado quando o círculo eleitoral é único. Isto só tem significado para propaganda, não é? Para argumentação. Sim, e menos significado terá, por exemplo, quando houver uma evolução no processo de voto em que eu posso votar em qualquer lado. Exatamente. Mas repare, que amanhã, por exemplo, Santo António, São Martinho e o Canício, por exemplo, o PSD tivesse um resultado miserável, se calhar perdia as eleições. Mesmo que nas outras 51 freguesias ganhassem. Isto para dizer que nos círculos únicos tem este problema. As proporções têm que ser maiores para conseguir dar maiorias absolutas. E há conselhos que não estão E representados repare, no Parlamento. na altura, quando se fez isto, não havia grande problema, porque a estabilidade da Madeira nunca tinha sido problema. Portanto, E não era arriscou-se E não nessa é matéria. necessariamente assente numa base municipal, que é um Pois. ponto que é muito importante. Quer dizer, e quando se está a falar, não podemos ter leituras diferentes em função das diferentes áreas que Aliás, é queremos curioso, implementar. o acórdão do Tribunal Constitucional, que há pouco falava, tinha uma ideia engraçada e dizia que as autonomias tinham que ter em atenção as condições geográficas. As condições geográficas são as ilhas.
não são os conselhos. E é por isso que o Tribunal Então, Constitucional porque é que achava, não separaram o Porto Santo? poderia-se ter separado. O Tribunal Por Constitucional, por dois? exemplo, não olhou ou não considerou inconstitucional o Corvo ou Santa Maria elegerem apenas 2 deputados para a Assembleia Legislativa dos Açores, e já para a Madeira achou que, em relação aos conselhos, que isso não fazia muito sentido. Não tinha aqui, não havia, digamos, a estrutura propriamente, geografias que justificassem isso. Bom, isto foi o argumento do Tribunal Constitucional, mas foi um argumento que fez história e, no fundo, foi o grande influenciador dessa reforma última que houve no sistema eleitoral. Portanto, esta questão... Agora, há aqui um aspecto que eu acho que merecia a nossa reflexão, que é o seguinte. Aqui na Madeira, portanto, o resultado das eleições gerou um governo apoiado por uma coligação pré-eleitoral e por um acordo de um partido com outro partido, que é o PAN. Provavelmente em fevereiro, antes das eleições nacionais, vai sair um governo nos Açores. As sondagens estão muito baralhadas nessa matéria. Há quem diga que vai ganhar o Partido Socialista, mas há também quem ganha será o PSD e que provavelmente a direita terá a maioria no Parlamento. Os deputados podem não ter, o problema é esse. O problema maior é isso por causa, outra vez, do sistema eleitoral. Claro. Agora, diferente do nosso. o que será curioso é verificar se eventualmente o governo dos Açores sairá daquelas eleições com o apoio do Chega e os efeitos que isso pode vir a ter nas eleições nacionais de março. Temos um mês de diferença. E até que ponto é que os partidos nacionais, como é que os partidos nacionais vão reagir à eventualidade de haver um governo nos Açores que necessita Os partidos ou as pessoas? As pessoas. As pessoas que lideram os partidos a nível nacional. Com as posições que têm vindo a ser tomadas, não é? De alguma demarcação clara nos campos pós-eleitorais. Que influências é que as eleições açorianas e os resultados das mesmas poderão ter nesse tipo de campanha? Bem visto. É um tema curioso que eu acho que deve merecer alguma... António. Eu tenho piada, o que nós assistimos agora aos diferentes exercícios, qualquer um deles mais negativo que o outro. E ainda ontem ouvimos diversos comentadores das diferentes estações da televisão sobre as possíveis maiorias e sobre a falta de fiabilidade destas maiorias. E eu que sou um centralão assumido, ou pronto, sou um centralão assumido, mas que de qualquer forma julgo que esta construção do ambiente de grandes centros deve ser efetivamente como consequência de algo mais profundo e que me parece. Quando se analisa a hipótese de uma maioria de direita, exclui-se o Chega, não dá para nada. De direita eu Chega e o Iniciativa Liberal. Espera, Miguel, só para... Não há mais nada. De direita, em termos de maioria à esquerda, como também se diz, bem, qualquer retomar os ambientes de geringonça não vai efetivamente dar nada. E aqui falta algum pragmatismo de análise. Agora, qual é a alternativa que se coloca para haver efetivamente estabilidade do exercício? Isso onde é que vai haver? Tem que haver. Assim como um PSD diz, nunca o Chega na vida, mas já agora vai-se ver se isto eventualmente, um resultado pós-eleitoral, pode permitir a entrada do Chega. Isso não é verdade. Oh, meu caro. Vejamos o caso dos Açores. Mas se nos Açores for assim. Mas se for. Não é fora. Foi. Desculpa, o tempo está errado. Doutor Miguel Sousa, o tempo está errado. Não é fora, foi. Já foi. Já foi, não. Já foi. Não foi nada. Não. Teve o apoio do Chega e o governo tinha mais. Isto não. Julgo que nós estamos. Vocês percebam o seguinte. Se as pessoas resolverem votar no Chega, e há uma possibilidade de muita gente votar no Chega, não só mostram isso. Há uma possibilidade de muita gente votar no Chega, está tudo estragado. Estás bem? Não é um problema de ser uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita. Porque maioria de direita não pode haver. Maioria de direita não pode haver. Não há maioria de direita. E que somos obrigados muitas vezes a ter que tomar as decisões pragmáticas. Olhemos para esta situação. Olhemos para a situação que se vive. Nos próximos tempos estão condenadas ao falhanço coligações ou ambientes de concertação só à direita ou só à esquerda. Não têm, efetivamente, garantias de continuidade de governo.
e por isso há que ser efetivamente pragmático. E eu pego só no, Então foi eu por pego isso só que num quis exemplo ocupar o- de uma, de uma Sei como instituição, ele se chama. de uma instituição que se chama País Alemanha, que quando foi efetivamente necessário pensar a sério sobre um ambiente de convergência, não criou necessariamente uma coligação. O que fez foi o estudo sobre o que aproximava efetivamente os dois maiores partidos mais representativos do país. E um ano depois de discutir o que os aproximava e o que os afastava, reconheceram que o que os aproximava era superior ao que os afastava. E em termos pragmaticamente, é um este exemplo governo... excelente para os empresários alemães, Miguel, para a economia alemã, para e toda essa. para a Alemanha. Muito bem. Agora, outro exemplo é que, para falar mais do sul da Europa, porque vocês estão aí buscar, portanto, coisas estratosféricas para a nossa maneira de ser. Se a Alemanha é uma estratosfera... Se a Alemanha é uma estratosfera, a gente não pode Não. fazer igual aos alemães. Não, Miguel. Só na cerveja. Só na cerveja. A Alemanha... Isto é menos álcool, menos álcool. É que a Alemanha sofreu na pele, sofreu na pele as indecisões políticas. E estas indecisões políticas chegaram a um momento onde se faz... Eu na pele ir atrás de qualquer gajo. Mas diga lá, desculpem, só para concluir com isto, vamos chegar ainda à conclusão que essas extremas direitas que estão todos a falar, esses governos todos de direita, isto não há assim, em democracia, que é uma coisa diferente, isto não é um terror que vem aí ao pé, porque nós temos a Meloni, que era tudo o que ia acontecer de mal à Itália, eles não reclamam, eles estão satisfeitos, ela anda a governar e ainda vai nada ao charco. Portanto, a gente vai aprender que essas coisas que o Partido Socialista anda a fazer aí, de que isto é tudo mau, a não ser o PS. Portanto, Não. Mas o não. que o António está a defender é o Não ser o António, fazer o Partido Socialista, ele é o centralão, não é o Miguel, deixa-te referir. Mas quem o refere? Não é o Partido Socialista. É o líder do PSD. Desculpa, é o líder. É a liderança do PSD que diz: eu recuso-me a formar governo. sem pressionado pelo PS. Mas há duas ou então, três. eu ter duas respostas possíveis Eu não- consoante a pergunta que me é feita, não é? Vamos lá ver. Deixa-me ouvir Eu o não, Ricardo sobre eu esta não, matéria. eu, em termos estratégicos, acho que é bom para o país haver alternativas políticas claras. Clarifica. A opção eleitoral torna-se mais evidente. Quem seja, vota à direita tem Ricardo, uma determinada orientação. Mas É essa importante ficar ao separação pé. entre direita e esquerda, Neste momento acho que ainda é. E repare, meu amigo, a gente começa a ouvir os comentários sobre a Palestina, sobre Israel, sobre a Ucrânia, etc. É E incontornável. aí vai-se encontrar sempre a divisão. Ela vai lá estar sempre. Sempre está lá, sempre não. A gente pode dizer que as ideologias morreram, mas ela está lá sempre. Portanto, eu acho que as alternativas são úteis, são clarificadoras para o eleitorado. Agora, o que eu acho que é, o que tem vindo a ser, digamos, consequente disto é que é um bocado baralhado, que é, mesmo que um partido não ganhe, se conseguir formar maioria num parlamento, governa. Isto que foi a introdução da geringonça, que depois também nos Açores repetiram isso, não é? E, portanto, isto é que baralhou um bocado a situação. E, portanto, hoje não podemos falar só dos partidos que ganham, mas também dos, digamos, das áreas políticas que ganham, que é uma coisa já distinta. estão Porque esquecidos. nós podemos ter, por exemplo, o Partido Socialista a ganhar as eleições, mas a maioria dos parlamentares está à direita do Partido Socialista na Assembleia da República. As pessoas estão esquecidas que o CDS era fascista. O Exatamente. CDS Eu já ia falar, Miguel. Eu era impedido de me sentar no Apolo com uma pessoa do CDS, porque o meu chefe, todos sabem o nome, ia-me xingar, mas toda a gente achava que o CDS, até porque votou contra a Constituição, portanto, e que hoje em dia o CDS é a coligação com o PSD, acabou esse problema todo, já é uma coisa... Há uma diabolização do Chega, que eu percebo o objetivo estratégico, ou se quisermos tático, mas que não corresponde à verdade. Por exemplo, eu acho, quando às vezes me colocam em comparação o Bloco de Esquerda com o Chega, o Bloco de Esquerda é contra a União Europeia, o Bloco de Esquerda é contra a NATO, o Bloco de Esquerda é contra as opções fundamentais do país, é nestas matérias económicas. O Chega não. O Chega tem algumas posições
que eu chamaria radicais, com as quais eu não me identifico, tenho que dizer desde já. Em relação aos imigrantes, em relação a algumas questões securitárias, com as quais eu não me identifico. Mas não creio que isso seja a ditadura, que vem aí o fim das liberdades, acho que nos exageros. E, portanto, aqui eu estou de acordo com aquilo que disse o Passos Coelho. Se o eleitorado vier a dar uma maioria à direita que dependa do Chega, há que fazer acordo com o Chega. Eu aí não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. A questão para o António Trindade à direita. decorre daquilo que disse há pouco, o Bloco Central é possível com o Pedro Nuno Santos liderar o PS? Eu não sei se é possível. O que me parece a mim, eu não falaria em coligações. O que temos de começar desde logo é por encontrar um ambiente onde dois partidos que possam exprimir uma maioria consistente em termos de Parlamento Nacional e de Parlamento Regional pudessem efetivamente constituir um exercício de poder onde eu iria buscar melhores valias, as primeiras linhas, não só de um partido, como de outros, e eu já o referi aqui em conversas anteriores. Um dos grandes dramas das maiorias absolutas é quando não há muitas vezes entendimento suficiente dentro do próprio partido, entram as segundas linhas e as terceiras linhas, têm efetivamente muito menos capacidade, muito menos categoria para lá estarem. Isto é o que aconteceu, nomeadamente em maiorias absolutas, não só em termos de PS, mas isto passou pelo próprio PSD também. E eu julgo que esta capacidade de se autorregular em ambiente de coligações que tenham uma dimensão suficientemente grande para não estar sempre a tentar gerir um deputado ou os limianos da vida ou as Mónicas Freitas da vida, isso efetivamente tem que ser ultrapassado. E é neste ambiente, e este ambiente só se pode constituir, que pode ser em ambiente de coligação, pode ser em ambiente de estudo do que efetivamente nos aproxima, com uma responsabilização dos dois partidos, que efetivamente quem tiver mais votos tem garantido a eleição do primeiro-ministro e do presidente do governo. Dizer o seguinte. Eu só ia perguntar ao António se esse princípio que defende, porque dado o impacto das maiorias, pode tirar da linha da frente um poder de fogo, passa a expressão, não é feliz, por estarmos num mundo em guerra. Isso também se aplica às maiorias absolutas de cada partido. Recentemente, o Paulo Cafofo foi eleito líder do PS, foi o único a concorrer e teve a maior votação de sempre. Isso também não afasta da linha de atuação principal os divergentes, os diferentes? Não, por um lado, eu respeito em termos da representatividade. Eu acredito numa democracia de base parlamentar com a representatividade partidária. Evidentemente, tem que construir, desde logo, as próprias maiorias partidárias. E aí, o que eu julgo ser importante é haver, mais do que partidos, é um entendimento no exercício do poder. Isto é utópico, muito difícil de encontrar em ambientes latinos, mas parece-me que a evolução dos factos recentes tem determinado as críticas mordazes e as críticas assassinas quase, de um lado, de um espectro direito para a esquerda, da esquerda para a direita, que inviabiliza qualquer estabilidade no exercício do poder. Se verificassem ontem, em duas televisões, os comentários que são feitos sobre, e em fundo aqui o vermelho, verde e amarelo, qualquer alternativa que era colocada era entre o amarelo e o vermelho. Nenhuma alternativa que foi... Tem que dar opinião sobre a gente está aqui à borla, pode dizer o que quer. Agora eles... Eles têm que dar uma opinião. Pois, Miguel, mas são os principais veículos. Eu já digo o que quer. Mas já agora só para... Eu acho que é bom ficar a bem com Deus e a bem com o diabo. É bom ficar a bem com todos. Não estou a falar aqui. Portanto, é bom na coisa. Mas a gente tem que perceber que quem é o responsável de tudo isto é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é que derreteu uma maioria absoluta. O país tinha uma maioria absoluta. E, portanto, ele é que a deitou abaixo.
E tenham paciência, eu posso até vir a beneficiar, se é que o PSD vai ganhar, ou a tal outra maioria vai ganhar, e, portanto, substitui o Partido Socialista. Mas isto estava previsto para daqui a 2 anos isso acontecer. Talvez até com outro líder do PSD. Talvez até noutra solução política que agora não temos. Mas o que é facto é que ainda não tivemos a justificação do Presidente da República porque é que deitou abaixo uma maioria absoluta. E as maiorias absolutas ou caem por si ou não caem. Não é o Presidente da República que não gosta e nós é fácil de perceber que a eleição no PS, se continuasse a maioria absoluta, mas para encontrar um novo primeiro-ministro, se calhar não tinha sido a mesma. Se calhar o Pedro Nuno Santos não tinha ganho se fosse para tomar posse como primeiro-ministro na semana seguinte. Talvez houvesse outra solução interna. O que é facto é que nós tínhamos uma maioria absoluta e já não a temos. Portanto, não venham dizer estabilidade, nem querem estabilidade, nem querem, portanto, que se encontre plataformas de solução que não quiseram. Tínhamos a maioria e perdemos-la. É verdade, Miguel. O que está a acontecer é que tu não encontras uma plataforma de entendimento. Mas Há aqui um outro aspecto. Mas, quando eu refiro o António Costa como personagem nacional e pela dignidade da sua demissão, espera, mas desculpa, estou a dizer, ele o que tem, demite-se, mas não é o governo que se demite. Aqui, esta responsabilidade da demissão do governo, evidentemente, é de um Presidente da República que tem que efetivamente levar até às últimas consequências. O que acho que há aqui também é uma alteração de regime a nível nacional, que não começou agora, começou com o Jorge Sampaio quando demitiu o Santana Lopes, Certo. que tinha uma maioria absoluta de apoio no Parlamento. Preciso não esquecer que já o precedente veio daí. Eram diferentes, mas o precedente foi criado. As circunstâncias eram... E o que é que acontece? Isto é curioso porque, por exemplo, os Estados, por exemplo, o regime inglês, que é um regime parlamentar, porque, como se sabe, quando um primeiro-ministro se demite, antes levava imediatamente às eleições. Era uma consequência natural a demissão do primeiro-ministro levar às eleições. Agora já não. Demitir-se os primeiros ministros e eles substituem dentro dos partidos. Nós estamos numa evolução contrária. Mas quando o Durão Barroso se demitiu, não... Nós estamos numa evolução contrária em relação ao regime inglês. Estou a falar do regime inglês. Agora, o regime português, que não tinha esta prática, que eram os partidos que determinavam as maiorias, eram os partidos que depois escolhiam quem ia ser o primeiro-ministro. Não havia um regime de primeiro-ministro. Agora, é curioso, eles tiveram uma evolução contrária à nossa. Nós agora, cada vez que um primeiro-ministro cai, vamos para eleições. Eles, que antigamente eram assim, agora já não são assim. Portanto, respeitam a estrutura partidária, coisa que em Portugal não se respeita. A maioria. Tudo isto aconteceu e agora temos que olhar para o futuro. E aqui tem a ver alguma componente pragmática. Mas eu vou dizer no que diz respeito a uma eu acho que o Pedro Nuno dos Santos é muito difícil aqui de estar. Até porque o Pedro Nuno dos Santos à segunda, quarta e sexta diz uma coisa, à terça e quinta e sábado diz outra. Muito bem, e vamos mudar para a ponta final deste debate da semana. Partilhar. Não mudamos de ano ainda a esta hora, mas estamos a caminho, não é? Mas vamos mudar para as resoluções, não só para alguns problemas em curso. Geralmente nesta ponta final do ano pede-se resoluções para o ano novo, fica ao vosso critério dar uma sugestão ou outra para as grandes figuras, mas também para os mais humildes da nossa praça, que podem aprender sempre com as vossas ilustres dicas. Miguel Sousa, começo por si. Também é pragmática. E felizmente ontem, penso que foi ontem, se não anteontem, o Luís Montenegro fez uma proposta que eu concordo no máximo. Portanto, já antes concordava, que é passar o IVA para 15%. Ora, na Madeira a gente tem o IVA um ponto percentual abaixo do nacional, o que faz com que na Madeira pagamos mais IVA do que qualquer outro português. Não existe outro português que pague o mesmo IVA do madeirense. O madeirense paga mais IVA que qualquer outro, porque a conta é fácil de perceber. Portanto, eu sou a favor
da redução do IVA. Primeiro, para os 30% que a lei permite. E isso porque a Universidade Católica fez um estudo em que dizia para os madeirenses pagarem o mesmo IVA que os continentais, a taxa tinha que ser 30% inferior. Portanto, os 30% inferior não é para pagarmos menos, é para pagarmos o mesmo. Exatamente. E isso, portanto, não acontece. O governo regional diz que não baixa o IVA, porque depois os comerciantes e os industriais e tudo não baixam os preços. Não é verdade. Como é óbvio, a economia funciona. A economia funciona, baixa o IVA, baixa os preços. Isso ninguém tem dúvida disso. Mas, portanto, oxalá que nem que seja por causa do IVA para 15%, para já é um bom passo adiante, mas acho que temos que encarar isto. Os madeirenses não podem ser os portugueses que pagam mais IVA. Isso tem de ser atalhado. Ricardo Vieira. Aí o desafio tem que ser colocado diretamente ao Presidente do Governo. Porque quem tem efetivamente quem tem defendido mais a manutenção do IVA, Apesar do programa do governo dizer o todos, contrário. da Apesar do esquerda programa do à governo dizer o direita, contrário. Exato, defendem com um efetivamente pormenor. Uma coisa e no programa do governo vem outra. Sim, mas Já com a autonomia fiscal é a mesma coisa. Sim, Dizem não fazem nada, mas lá no programa do mas com esse pormenor, se Lisboa pagar, exatamente, Mas a Lisboa vai pagar o pagar o quê? é o que diz lá. Não, pagar a perda de receita. Então quer baixar os impostos e Ricardo ter a Vieira, perda de receita? resolução para algum problema em Eu curso. vou voltar a falar de uma coisa que já aqui fizemos uma vez e que eu acho que era uma boa resolução para o próximo ano. Sentar à mesa a Madeira e o continente. Tentar resolver as coisas que nos prendem e que são muitas, especialmente as acessibilidades, os transportes, as questões fiscais, financeiras, as questões de saúde, as questões de combate aos riscos de pobreza, que são enormes. São questões importantíssimas para o futuro da Madeira. Sentem-se à mesa. Se for preciso levar uma comitiva de gente fora da política, vai gente da comitiva, faça-se o que se puder, uma embaixada para que se consiga. Levem-se estes senadores. Não, estou perfeitamente cansado. É que se eu leve Mas a um que eu- primeiro-ministro. mas que- Não fiquemos pelos secretários de Estado, Exatamente. pelos diretores-gerais. Seja uma- Não. seja- Este é um seja tema uma- da decisão nacional. Uma cimeira como antigamente se fazia, uma Isso é cimeira onde as mal coisas se resolvam de fato, ou pelo menos que hajam princípios de resolução, porque eu acho que isso é prioritário. Muito Quando bem. disse que se leva uma eu pensei, uma comidinha regional, mas, Mas também pode ser. mas também pode ser. Aliás, temos bons chefes, Exatamente. não é, António? Exato. Deixe-me dizer que o ano 2023 na minha área, das áreas de economia e turismo, foi do melhor ano de sempre, e por isso temos que pensar na melhor continuidade que este estado de graça efetivamente vem para a economia madeirense. E para mim, em termos de domínio de turismo, há um tema que é fundamental, que é o das acessibilidades. É fundamental que no ano 2024 haja efetivamente notícias não só sobre o desagravamento, sobre as condições que são colocadas no aeroporto do Funchal, digamos, e na maquinaria, que é fundamental para garantir uma maior eficiência da operação do aeroporto, como inclusivamente grandes decisões que sejam tomadas no que diz respeito quer à qualidade dos acessos, que é permitindo inclusivamente, e a partir daí uma aumento. E agora estão para mercadorias também. Não, eu estou a falar das acessibilidades, então eu diria acessibilidades aéreas e olhar seriamente para as acessibilidades marítimas, das quais as mercadorias têm um papel fundamental. O debate da semana regressa em 2024. Agradeço a vossa disponibilidade, estima E e fica aqui o consideração. desejo de um ano bom. E os desejos de um ano 20, Bom ano, 24. Sejam felizes, nós voltaremos então em 2024. Boas entradas.